Talvez seja possível dividir as pessoas do mundo entre aquelas que, quando escutam a rainha de copas gritar "cortem-lhes a cabeça", apenas riem, e aquelas que, quando escutam esse grito da rainha de copas, sabem que, se as cabeças rolarem, uma das cabeças a ser cortada pode ser a sua. Bem-vindo ao 11º episódio da série A Pandemia Nossa de Cada Dia. A gente está falando aqui das nossas relações com a natureza e como a pandemia está relacionada a esse jeito que a gente tem de lidar com a natureza. A gente também está tratando do desafio da Rainha Branca, de Alice. A Rainha Branca desafia a Alice a pensar em coisas impossíveis. A gente está aqui pensando em coisas que parecem impossíveis, mas que, se acontecerem, vão fazer com que o futuro pós-pandêmico seja muito melhor. Uma dessas coisas tem a ver com o racismo. Uma dessas coisas que parece impossível é o desmonte do racismo. Quando a gente olha para a história, quando a gente olha para o que acontece, parece que é impossível resolver essa situação. Mas parece que sim, há caminhos. O que está acontecendo no mundo mostra para a gente que talvez haja sim caminhos para desmontar esse racismo. A gente vê isso agora, em épocas de coronavírus, que as populações, por exemplo, das periferias das cidades, ficam muito mais à mercê da Covid-19 por conta da desigualdade e do racismo que existe na nossa sociedade. Mas, para além disso, os povos indígenas e as comunidades de quilombo também estão sendo muito mais contaminadas pelo coronavírus do que as outras pessoas. Isso se dá muito por causa do preconceito, muito por causa do racismo. Só tem uma coisa que cresce na mesma proporção que os casos de coronavírus entre os povos indígenas e os quilombolas, que é o descaso do governo brasileiro em relação a isso. Um agravante, se é que é possível falar em agravante numa situação que já é tão trágica, é que muitas das pessoas que têm morrido de Covid-19 são pessoas mais velhas. Essas pessoas mais velhas são os repositórios dos saberes, dos conhecimentos desses povos. Sem esses conhecimentos, a recuperação, e com tantas vidas perdidas, a recuperação desses povos vai ser muito mais difícil. Nesse momento, onde a gente precisa refazer as nossas relações com a natureza, que a gente deveria estar procurando pensar numa outra maneira de estar no mundo, dispensar, abrir mão do conhecimento de povos indígenas e dos remanescentes de quilombo e dos outros povos da floresta, é uma estratégia absolutamente suicida. Muita gente, quando escuta isso, pensa, mas esses povos não têm nada a nos ensinar. Quem diz isso está muito enganado. Os povos indígenas, as comunidades de quilombo, os povos da floresta, dos campos, dos cerrados, têm uma relação muito próxima com a natureza, umbilical, eu diria, com a natureza. E esse tipo de relação faz com que, por exemplo, situações que a gente nem desconfia, como, por exemplo, a mudança climática. A gente precisa, para entender que o clima está mudando, a gente precisa medir a temperatura, medir o carbono na atmosfera, precisa de uma série de indícios que a gente mede. Os povos que vivem na floresta, que vivem respirando os ritmos da natureza, eles têm uma outra maneira de perceber isso. Eles já percebem muito antes que aquele momento onde aquele pássaro devia cantar não cantou, que as cigarras deviam ter aparecido, não apareceram, as lagartas deviam ter virado borboleta, não viraram. Ou seja, é um conjunto de sinais que mostram que por exemplo, o clima está em transformação. Todos esses sinais que esses povos podem ler na natureza poderiam ser de extrema valia e ajuda para a gente. Além disso, o conhecimento que eles têm sobre a natureza pode ser uma fonte enorme de inspiração para a ciência, para a tecnologia, para a engenharia,
para a própria democracia. Dispensar esse conhecimento é quase sinônimo de autodestruição. E se você acha que isso é balela, não faz o menor sentido, dá uma olhadinha, eu deixei um link aqui na descrição aqui do vídeo sobre o que está acontecendo na Nova Zelândia hoje. A Nova Zelândia é o país mais invejado do planeta hoje, um país que não tem mais coronavírus, o último caso já tem vários dias, e agora está implementando uma campanha de reconexão com a terra e com a natureza baseado nos valores da cultura maori. Isso mostra que a gente também poderia fazer coisas assim. É possível rever as nossas formas de estar no mundo, é possível aprender com esses povos, usar o conhecimento desses povos, a sabedoria dos mais velhos, para nos recolocarmos no mundo, entendendo o nosso papel, nos entendendo como parte da natureza, não esquecendo que quando a gente desiste da natureza, a gente está desistindo de nós mesmos. Enfim, é muito importante a gente tentar garantir que esse racismo, esse preconceito seja desmontado. É muito importante que esses conhecimentos fiquem conosco para a gente ter um futuro melhor. Mas para isso, é preciso que os saberes e as pessoas permaneçam vivas. Não vai haver um futuro melhor. Não vai haver um mundo pós-pandêmico diferente do que a gente vive. Não vai haver democracia se continuar havendo racismo. Muita imunidade e muita resistência pra gente, porque a gente está precisando muito.